Capítulo: Antiguidade Clássica, os M. RAM em centros de ensino das escolas e bibliotecas da. Nem sempre a AUT. Val. Houve muitas disputas. Difundir pela Igreja Católica, o cristianismo nutriu grande parte da seita por todos os meios precis culturais que marcaram as sociedades europeias da Idade Mopapas, e estes tiveram de arte, literatura, educação, costumes, normas éticas, ideologias, influência dos princípios cristãos. Sofreram em que medida essas influências persistem até nossos dias. Igreja Católica. O papel articulador da cristandade. A Igreja Católica, que se fortalecia desde o final do Império Romano, passou a exercer de meia influência a partir da conversão dos francos ao cristianismo. No contexto do feudalismo e do poder político fragmentado, a Igreja foi responsável por certa unidade cultural das diferentes sociedades medievais. Essa unidade se deu, por exemplo, pela missão fé cristã, pelos valores cristãos e pelo idioma, língua latina, falada pelos representantes da Igreja e letrados. Para Ilano Franco Júnior, especialista em história medieval, a Igreja promoveu uma articulação cultural entre elementos romanos e germânicos e ao fazer a síntese daquelas duas sociedades forjou a unidade espiritual, essencial para a civilização medieval. Lano Franco Is. A Idade Média, o nascimento do Ocidente, OGOP 121. Além da autoridade espiritual, muitos sacerdotes da Igreja tinham poder temporal decorrente da posse de bens materiais, haviam enriquecido à custa de doações feitas pelos fiéis que acreditavam obter, com isso, possíveis recompensas no céu. Calcula-se que as diversas congregações religiosas católicas chegaram a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa Ocidental, num tempo em que a terra representava uma das principais bases da riqueza. Por deterem tantos poderes, os membros da Igreja Católica são considerados pelos estudiosos os personagens importantes das sociedades feudas e de quase toda a Idade Média. Eles conseguiram impor os valores do cristianismo em várias esferas da vida pública e privada. 112. Organização do clero. Os sacerdotes da Igreja dividiam duas grandes categorias: clero secular, dotes que viviam fora dos mosteiros. Para seu clero secular era formado pelos trólalo, foi criada uma hierarquia de carga já do pároco ao papa e funções que hoje é basicamente a mesma, que a manter a unidade do Cristo. A proteção de neis podem. Questão das paróquia, a congregação de fiéis que se reu pároco era o padre responsável para par templo religioso. Acima dele estava o bispo responsável pela diocese ou agrupamento, várias paróquias, e hierarquicamente abaixo o arcebispo, responsável pela província eclesiástica, um agrupamento de dioceses. No ponto mais alto da hierarquia católica estava o Papa, que era o bispo de Roma e, segundo a tradição, o sucessor de Pedro M dos 12 Apóstolos de Cristo, considerado pela Igreja como o primeiro Papa. Dando margem. O clero regular era formado pelos sacerdotes, monges, que viviam nos mosteiros ou conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens religiosas podemos citar as dos beneditinos, franciscanicis, dominicanos, carmelitas e agustinianos. Afastados do contato direto com o cotidiano das pessoas que não se dedicavam exclusivamente à religião, os monges dedicavam seu tempo à realização e atividades agrícola-vida religiosa, las pastores e artesanais, bem como aos intelectuais. Coube a eles, por pia e a conservação dos gregos e latinos. Trabalhos de importantes preservando a exemplo a como nos cria a antiguidade clássica, os mosteiros se transformam em centros de ensino, mantendo a maioria das escolas e bibliotecas da época medieval. Nem sempre a autoridade do Papa era aceita por todos os membros da Igreja medieval. Houve muitas disputas entre bispos, reis e papas, e estes tiveram de fazer concessões para manter a unidade do cristianismo, ou para obter a proteção de reis poderosos. Questão das investiduras. A quem caberia nomear sacerdotes para os cargos eclesiásticos, ao Papa ou ao Imperador?
Esse problema, conhecido como questão das investiduras, remonta a meados do século X, quando o imperador Otto I do Sacro Império Romano Germânico passou a intervir nos assuntos da Igreja. Fundou bispados e abadias, nomeou seus titulares, em troca da proteção que conse da Igreja, controlava as ações do Papa. As investiduras, nomeações feitas pelo imperador visavam a interesses pessoais e do reino, dando margem à corrupção entre os membros do clero. Bispos e padres colocavam seu compromisso com o soberano acima da fidelidade ao Papa. No século XI surgiu um movimento religioso, só reformista, que pretendia recuperar o poder da Igreja. Em 1073, os ideais desse movimento ganharam força com a eleição do Papa Gregório VII, que adotou uma série de medidas reformistas, como a instituição do celibatismo, 1074, e a proibição da investidura de sacerdotes a cargos eclesiásticos pelo imperador, 1075. Em reação, o imperador do Sacro Império, Henrique IV, que se alata a 26 bispos alemães proibidos por Gregório V de exercer suas funções religiosas, considerou o Papa deposto. Este, em resposta, excomungou o imperador. Desenvolveu-se entre eles, então, um conflito aberto. Esse conflito só foi resolvido em 1122, pela Concordata de Worms, que adotou uma solução de meio termo. Caberia ao Papa a investidura espiritual dos bispos e ao imperador a investidura temporal antes de assumir a posse da região que lhe foi designada bispado. O bispo também deveria jurar fidelidade ao imperador. Sacro Império Romano Germânico. Do processo de divisão do Império Carolíngio formaram-se dois reinos, um que corresponde à atual França e o outro, à atual Alemanha. Alemanha, o último rei. Na região da atual Carolíngio, Luís morreu em 911. A partir de então, os duques germânicos passaram a escolher entre eles o rei. O mais famoso rei eleito por esse processo e da cultura. Em 955, Otto I derrotou os húngaros que ameaçavam o leste europeu. Mais tarde, em 961, dominou os lombardos no norte da Itália e deslocou-se para Roma, atendendo à solicitação do Papa, que pedia proteção contra os inimigos da Igreja. Em 962, o Papa João XII coroou com o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico. Nascia assim um novo império, uma espécie de sucessor do Império Carolíngio. O Sacro Império tornou-se o mais extenso Estado europeu e, embora tenha sofrido transformações ao longo do tempo, sobreviveu durante quase 8 séculos e meio, durando até 1806. Fonte: adaptado de Manuel Maurício de Albuquerque. Arthur César Ferreira Reis e Carlos Delgado de Carvalho, Atlas Vitórico Escolar. 8. ed. Rio de Janeiro, Fename, MFC, 1980, p. 95. Sacro Império Romano Germânico CAPITULO 14. Igreja e cultura medieval. Antiguidade clássica. RAM em centros de das escolas e biblioteca. Nem sempre há. Aceita por todos os houve muitas difundido pela Igreja Católica, o cristianismo nutriu grande parte das difundido pela lapel marcaram as sociedades europologia sofrer média papas, e estes tiveram culto educação, costumes, normas éticas, ideologia sofreram a influência dos princípios cristãos. Em que medida essas influências persistem até nossos dias? Igreja Católica. O papel articulador da cristandade. A Igreja Católica, que se fortalecia desde o final do Império Romano, passou a exercer ainda mais influência a partir da conversão dos francos ao cristianismo. No contexto do feudaísmo e do poder político fragmentado, a Igreja foi responsável por certa unidade cultural das diferentes sociedades medievais. Essa unidade se deu, por exemplo, pela religião, fé crista, pelos valores cristãos e pelo idioma, língua latina, falada pelos representantes da Igreja e letrados, para Hilário Franco Ir. Especialista em história medieval, a Igreja promoveu uma articulação cultural entre elementos romanos e germânicos e ao fazer a síntese daquelas duas sociedades forjou a unidade espiritual, essencial para a civilização medieval, Hilano Franco It.
A Idade Média, o nascimento do Ocidente Etíope, OP12. Além da autoridade espiritual, muitos sacerdotes da igreja tinham poder temporal, decor, rente da posse de bens materiais, haviam enriquecido à custa de doações feitas pelos fiéis que acreditavam obter, com isso, possíveis recompensas no céu. Calcula-se que as diversas congregações religiosas católicas chegaram a controlar um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental, um tempo em que a terra representava uma das principais bases da riqueza. Por deterem tantos poderes, os membros da Igreja Católica são considerados pelos estudiosos personagens importantes das sociedades e de quase toda a Idade Média. Eles convêm impor os valores do cristianismo em esferas da vida pública e privada. Organização do clero. Os sacerdotes da igreja dividiam-se em duas grandes categorias, clero secular e clero regular. O clero secular era formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. Para controlá-lo foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa e que até hoje é basicamente a mesma. O pároco era o padre responsável pela paróquia, a congregação de fiéis que se reúnem no templo religioso. Acima dele estava o responsável pela diocese ou agrupame. Várias paróquias hierarquicamente aba. Arcebispo, responsável pela província eclesiástica, um agrupamento de dioceses. No ponto mais alto da hierarquia católica estava o Papa, que era o bispo. Segundo a tradição, o sucessor dos 12 apóstolos de Cristo, com Igreja como o primeiro Papa. O clero regular era formado pelo dotes, monges que viviam nos mosteiros conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens religiosas podemos citar as dos beneditinos, franciscários, dominicanos, carmelitas e agustinianos, afastados do contato direto com o cotidiano das pessoas que não se dedicavam exclusivamente à religião. Os monges dedicavam sua vida religiosa e à realização de atividades agnícolas, pastores e artesanais, bem como aos trabalhos intelectuais. Coube a eles, por exemplo, a cópia e a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da CAPITULO 14. Igreja e cultura medieval. Antiguidade clássica. Em centros das escolas e bibliotecas. Nem sempre aceita por todos os houve muitas difundido pela Igreja Católica. O cristianismo nutriu grande parte das difundido pela lapel marcaram as sociedades europologia sofrer média papas, e estes tiveram culto, educação, costumes, normas éticas, ideologia sofreram a influência dos princípios cristãos. Em que medida essas influências persistem até nossos dias? Igreja Católica. O papel articulador da cristandade. A Igreja Católica, que se fortalecia desde o final do Império Romano, passou a exercer ainda mais influência a partir da conversão dos francos ao cristianismo. No contexto do feudalismo e do poder político fragmentado, a Igreja foi responsável por certa unidade cultural das diferentes sociedades medievais. Essa unidade se deu, por exemplo, pela religião, fé cristã, pelos valores cristãos e pelo idioma, língua latina, falada pelos representantes da Igreja e letrados. Para Hilário Franco Ir, especialista em história medieval, a Igreja promoveu uma articulação cultural entre elementos romanos e germânicos e ao fazer a síntese daquelas duas sociedades forjou a unidade espiritual, essencial para a civilização medieval. Hilano Franco It. A Idade Média, o nascimento do Ocidente Etíope, OP12. Além da autoridade espiritual, muitos sacerdotes da igreja tinham poder temporal, decor, rente da posse de bens materiais, haviam enriquecido à custa de doações feitas pelos fiéis que acreditavam obter, com isso, possíveis recompensas no céu. Calcula-se que as diversas congregações religiosas católicas chegaram a controlar um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental, um tempo em que a terra representava uma das principais bases da riqueza.
Por deterem tantos poderes, os membros da Já Católica são considerados pelos estudiosos personagens importantes das sociedades ais e de quase toda a Idade Média. Eles e impor os valores do cristianismo em esferas da vida pública e privada. Organização do clero. Os sacerdotes da Igreja dividiam-se em duas grandes categorias, clero secular e clero regular. O clero secular era formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. Para controlá-lo foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa e que até hoje é basicamente a mesma. O pároco era o padre responsável pela paróquia, a congregação de fiéis que se réu no templo religioso. Acima dele estava o responsável pela diocese ou agrupame. Várias paróquias hierarquicamente aba. Arcebispo, responsável pela província Eclis. Tica, um agrupamento de dioceses. No ponto mais alto da hierarquia católica estava o Papa, que era o bispo. Segundo a tradição, o sucessor dos 12 apóstolos de Cristo com Igreja como o primeiro Papa. O clero regular era formado pelo dotes, monges que viviam nos mosteiros conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens religiosas podemos citar as dos beneditinos, franciscários, dominicanos, carmelitas e agustinianos, afastados do contato direto com o cutit das pessoas que não se dedicavam exclusivamente à religião. Os monges dedicavam sua vida religiosa e à realização de atividades agnícolas, pastores e artesanais, bem como aos trabalhos intelectuais. Coube a eles, por exemplo, a cópia e a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos, preservando a cultura da CAPITULO 14. Igreja e cultura medieval. Antiguidade clássica. Em centros das escolas e bibliotecas. Nem sempre aceita por todos os houve muitas difundido pela Igreja Católica. O cristianismo nutriu grande parte das difundido pela lapel marcaram as sociedades europologia sofrer média papas, e estes tiveram culto, educação, costumes, normas éticas, ideologia sofreram a influência dos princípios cristãos. Em que medida essas influências persistem até nossos dias? Igreja Católica. O papel articulador da cristandade. A Igreja Católica, que se fortalecia desde o final do Império Romano, passou a exercer ainda mais influência a partir da conversão dos francos ao cristianismo. No contexto do feudalismo e do poder político fragmentado, a Igreja foi responsável por certa unidade cultural das diferentes sociedades medievais. Essa unidade se deu, por exemplo, pela religião, fé cristã, pelos valores cristãos e pelo idioma, língua latina, falada pelos representantes da Igreja e letrados. Para Hilário Franco Ir, especialista em história medieval, a Igreja promoveu uma articulação cultural entre elementos romanos e germânicos e ao fazer a síntese daquelas duas sociedades forjou a unidade espiritual, essencial para a civilização medieval. Hilano Franco It. A Idade Média, o nascimento do Ocidente OP12. Além da autoridade espiritual, muitos sacerdotes da Igreja tinham poder temporal, decorrente da posse de bens materiais, haviam enriquecido à custa de doações feitas pelos fiéis que acreditavam obter, com isso, possíveis recompensas no céu. Calcula-se que as diversas congregações religiosas católicas chegaram a controlar um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental, um tempo em que a terra representava uma das principais bases da riqueza. Por deterem tantos poderes, os membros da Já Católica são considerados pelos estudiosos personagens importantes das sociedades ais e de quase toda a Idade Média. Eles impor os valores do cristianismo em esferas da vida pública e privada. Organização do clero. Os sacerdotes da Igreja dividiam-se em duas grandes categorias, clero secular e clero regular. O clero secular era formado pelos sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. Para controlá-lo foi criada uma hierarquia de cargos e funções que ia do pároco ao papa e que até hoje é basicamente a mesma. O pároco era o padre responsável pela
paróquia a congregação de fiéis que se réu. No templo religioso, acima dele estava o responsável pela diocese ou agrupame. Várias paróquias hierarquicamente aba. Arcebispo, responsável pela província Eclis. Tica, um agrupamento de dioceses. No ponto mais alto da hierarquia católica estava o Papa, que era o bispo. Segundo a tradição, o sucessor dos 12 apóstolos de Cristo, com Igreja como o primeiro Papa. O clero regular era formado pelo dotes, monges que viviam nos mosteiros conventos, obedecendo a uma regra de vida estabelecida por sua ordem religiosa. Entre as mais importantes ordens religiosas podemos citar as dos beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agustinianos, afastados do contato direto com o CUTID. Das pessoas que não se dedicavam exclusivamente à religião, os monges dedicavam-se à vida religiosa e à realização de atividades agnícilas, pastores e artesanais, bem como aos trabalhos intelectuais. Coube a eles, por exemplo, a cópia e a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos. Preservando a cultura dos servos também pagavam a talha, eram obrigados a entregar parte da produção agrícola ou pastoril ao senhor feudal. Havia ainda a banalidade, pagamento de taxas ao senhor, pela utilização de equipamentos e instalações do senhorio, celeiros, formos, moinhos, etc. Nobres e servos, a vida na Europa Ocidental. Os castelos. Até fins do século XI, o castelo feudal era, muitas vezes, um rude forte de madeira. Mesmo os grandes castelos de pedra construídos posteriormente eram desconfortáveis. Os quartos eram escuros e úmidos e as paredes de pedra crua, frias e tristes. Os pisos eram, em geral, recobertos com esteiras de junco ou palha. A alimentação. A alimentação dos nobres e de sua família, embora abundante, era bastante simples. Os alimentos principais eram carne e peixe, queijo, couve, nabo, cenoura, cebola, feijão e ervilha. As frutas mais comuns eram maçã e pera. Não conheciam o café nem o chá, nem as especiarias do Oriente. O açúcar, quando foi introduzido, custava muito caro e poucos podiam comprá-lo. A alimentação dos servos era constituída de pão preto ou misto, algumas verduras, queijo, carne e peixe salgado, pois não tinham direito de desfrutar daquilo que produziam. Mal alimentados, os servos estavam constantemente sujeitos a doenças. Os modos. Nas refeições, todos cortavam a carne com o próprio punhal e comiam com as mãos. Os ossos e os restos eram jogados ao chão para serem disputados pelos cães. As mulheres eram tratadas com desprezo e brutalidade. Naqueles tempos, o mundo pertencia aos homens. A moradia do servo. O servo morava, em geral, numa cabana construída de varas trançadas e recobertas de barro. Um buraco no telhado de palha era a única saída para a fumaça do fogão. O piso era de terra batida, geralmente frio e encharcado pela chuva ou pela neve. A cama do servo era uma caixa cheia de palha, e a cadeira, um banco de 3 pés sem encosto, mocho. O desprezo. Os servos não sabiam ler nem escrever e eram totalmente desprezados pelos nobres e habitantes das cidades. Dizia-se que eram velhacos, estúpidos, mesquinhos, vesgos e